Vamos abrir a palavra de Deus lá em 1 Pedro. Estamos estudando aos domingos essa carta de 1 Pedro. E hoje a gente vai conseguir, se Deus assim nos permitir, ultrapassar o capítulo 1, né? Eu tenho alguns dias aí que a gente vem só aqui no capítulo 1, porque realmente tem muita coisa interessante que Pedro tem a nos ensinar. Hoje nós vamos ver os versículos 22, 1 Pedro, capítulo 1, verso 22, e nós vamos até o capítulo 2, verso 3, tá? Só que nós vamos ler agora apenas o versículo 22, deixe sua Bíblia aberta e à medida que nós vamos aqui explicando o texto bíblico, nós vamos passar por cada um desses versículos, tá? Do verso 22 até o capítulo 2, verso 3. Todos acharam? Amém? Amém? Amém, glória a Deus. Os irmãos acharam. Tão bom de Bíblia, né? Diz assim a palavra do Senhor. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Até aqui vamos orar nesse momento. Ó Senhor, obrigado pela Tua palavra, que nós possamos essa noite entendê-la, não apenas intelectualmente, não apenas compreender as informações que nós temos aqui, mas que nós possamos ter uma compreensão espiritual, que o Teu Espírito possa nos incomodar a abraçarmos essas verdades, respondermos a elas com as nossas vidas, vivermos por elas, colocarmos em prática no nosso dia a dia. Abençoe cada um daqueles que entraram aqui essa noite, possam ser cheios da Tua palavra hoje. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, você já ouviu alguém falar assim para você, ó? Há poder em suas palavras. Já ouviu essa expressão? Há poder em suas palavras. Tem gente que às vezes não diz dessa forma, mas diz assim, mais ou menos assim, ó. Menino, não fala isso não. Deus o livre, né? Bate na madeira. Qual é a ideia que está por trás? Que tem poder nas suas palavras. Você falou aquilo, né? E dependendo do que você falou, pode não ser uma coisa boa, então, cuidado com o que você fala. Tem gente que fala assim, né? Repreende isso que você falou. Outras pessoas usam essa ideia de palavra tem poder para dizer o seguinte, para ensinar o seguinte, olha, se você quer muito uma coisa, se você deseja muito uma coisa, sonha muito com uma coisa, então sabe o que você tem que fazer? Declare isso. Determine essas coisas, né? Decrete. Libere essa palavra, né? Você já ouviu isso aí também? Então é muito comum essa ideia de que as nossas palavras, de alguma forma, elas possuem um certo poder que ativam o mundo espiritual e fazem com que essas coisas que nós estamos declarando, elas se tornem reais, elas aconteçam, elas se materializem nas nossas vidas. Na verdade, já vi até pessoas escrevendo sobre isso, dizendo que existem certas palavras que elas têm esse poder, como determine, decrete ou alguma coisa assim, de acessar o mundo espiritual, e é como se Deus ficasse quase que obrigado a responder você e fazer aquilo que você está dizendo. Então, alguns autores, por exemplo, se tornaram até populares, escreveram sobre esse assunto. Tem um livro chamado Viva na Quarta Dimensão, A Quarta Dimensão, de um autor chamado David Paul Yang-Shu. Ele já foi o pastor da maior igreja do mundo, morreu esse ano, recentemente. E aí o que acontece? Ele ensinava basicamente isso, ele dizia, olha, nas nossas palavras existe um certo poder, e se você souber usar esse poder, você vai adquirir aquilo que você deseja. É algo que foi incorporado de uma ideia chamada de pensamento positivo. E a ideia é o seguinte, ele diz, sabe por que às vezes você pede e não recebe? Não é porque a sua palavra ela tem mais ou menos poder, não. É simplesmente porque você não está pedindo do jeito certo. Você está pedindo, por exemplo, quero uma bicicleta. Eu vou pedir para Deus uma bicicleta. Você disse qual era a marca? Você disse qual era a cor da bicicleta? O modelo? É por isso que você não recebeu. Suas palavras têm que ser específicas para elas ativarem o mundo espiritual e aquilo se tornar realidade aqui no mundo material. Então defina bem o que você está pedindo. Bom, tem base bíblica para essas ideias aí? Geralmente
se apela para o texto de Tiago, onde Tiago diz isso, olha, a palavra tem poder. Só que o que Tiago está querendo dizer ali quando ele fala sobre a palavra ter poder? Basicamente, o que Tiago está dizendo é que as nossas palavras, elas podem ferir as pessoas, elas podem machucar as pessoas, elas podem até matar as pessoas. Não, eu disse e a pessoa caiu morta, né? Não nesse sentido. A ideia de que nossas palavras, elas podem também abençoar as pessoas, encorajar as pessoas, ser fonte de direcionamento para as pessoas. Tiago está pensando nisso. E não numa ideia de que simplesmente saiu uma palavra da minha boca e aquilo tem um poder para criar coisas no mundo espiritual e no mundo material. Essa não é a ideia, tá? Agora, nós precisamos entender que a palavra de Deus, sim, a palavra de Deus, ela tem poder para realizar muitas coisas. Deus, é dito que Ele criou todas as coisas pela sua palavra. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele diz, haja e acontece do jeito que Ele diz. Deus tem esse poder. Nós não somos Deus, ok? A palavra, essa expressão palavra de Deus, ela aparece de algumas maneiras diferentes na própria Escritura. Ela aparece como a própria Escritura, a Bíblia, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus quis nos dizer, quis nos revelar. Então ela foi escrita para a nossa edificação. Mas os feitos criadores de Deus também são chamados de palavra de Deus, como eu já mencionei lá em Gênesis, quando ele diz, né, haja, aconteça, e de fato as coisas acontecem. O próprio Senhor Jesus, ele é chamado de a palavra de Deus. Lá em João, né, no princípio era a palavra de Deus, a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele é Deus e ele tem esse poder. Mas uma coisa interessante que eu quero que a gente perceba aqui é o poder da palavra de Deus em produzir algumas coisas em nós, certo? Então, quando nós pregamos a palavra, a Bíblia vai nos dizer que essa palavra pregada ela é acompanhada pelo poder do Espírito Santo. E esse Espírito Santo, que é Deus Todo-Poderoso, ele usa essa palavra para produzir alguma coisa em nós, para realizar alguma coisa em nós. Há poder na palavra de Deus, há poder nessa proclamação da palavra de Deus, e isso opera algumas coisas na nossa vida. Nós vamos ver aqui no texto que nós lemos, e que nós ainda vamos ler também, pelo menos 2 efeitos que essa palavra poderosa ela pode causar em nós, e nós vamos ver também aqui uma responsabilidade que nós temos diante dessa palavra, tá bom? Vamos começar aí pelo primeiro efeito, que está no verso 22 que nós lemos. Verso 22 ele diz assim, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, só até aqui por enquanto. Qual o primeiro efeito que a palavra de Deus ela tem nas nossas vidas? Ela purifica. Ele começa dizendo, agora que vocês purificaram a vida de vocês pela obediência à verdade. Vamos entender cada um desses detalhes aqui, tá? Primeira coisa, essa palavra vida, literalmente, a palavra lá é a palavra psiche, tá? A palavrinha grega, psiche, que aparece na nossa língua portuguesa. É de onde vem, que palavra em português? Vem dessa palavrinha psiche. Psicologia, né? Tá ali a Ju já pensando, né? Psicologia. Exatamente, né? A ideia de psique, né? É exatamente derivada dessa palavra. Ela tem a ver com o quê? Geralmente às vezes a gente traduz como mente, como alma. Mas a ideia aqui, ela também pode ser traduzida como vida, que está traduzida como vida, né? A vida de vocês, ela foi purificada. Mas quando os autores, eles usam essa palavra, eles estão querendo dar ênfase em algo interior, ok? Então a ideia aqui é o quê? Vocês tiveram uma purificação interior, vocês foram purificados, limpos por dentro. Essa é a ideia aqui. Essa ideia de purificação, ela nos lembra muito os rituais que eram realizados no Antigo Testamento, por exemplo, os rituais de purificação. Quando a água era usada para aspergir sobre as pessoas e ali lavar aquelas pessoas, né? Limpar aquelas pessoas, purificar aquelas pessoas.
Quando é que alguém precisava ser lavado e purificado? Quando é que alguém precisava participar desse tipo de ritual lá no Antigo Testamento? Primeiro, quando envolvia algum tipo de pecado. Quando envolvia, por exemplo, você tocar em algum cadáver, que era considerado algo impuro, e então você ficava impuro também, e não poderia entrar, não poderia participar, né, do culto a Deus, porque você estava impuro, então você precisava ser purificado, precisava ser limpo, ser lavado. Quando você, por exemplo, também comia alguma comida impura, tipo, sem querer, eu comi e descobri depois que aquilo ali era carne de porco, que era um animal que não poderia ser comido lá em Israel, certo? Então você ficou impuro, e você teria que passar por um processo de purificação para que você pudesse estar novamente na presença de Deus. Graças a Deus que hoje a gente já pode comer porco, né? Hoje eu comi na brasa, ó, tá bom demais. Quando você também ficava com alguns tipos de doenças, né? Tinha algumas doenças na pele, e geralmente vão ser traduzidas como se fosse lepra. Então o sacerdote examinava, aí você tinha que sair da cidade, tinha que participar de todo um processo de limpeza ali, de purificação, para que você pudesse, se aquilo desaparecesse, então você poderia retornar e participar da vida em comunidade, dos cultos, etc. Tá? Quando você também, quando as mulheres estavam ali com as suas regras, né, também era como se elas estivessem impuras, elas tinham que também passar por esse processo de purificação, de limpeza, para poder estar na presença de Deus. Tá? É muito interessante também que essa ideia de purificação, de lavagem, de limpeza, ela também acontecia até com alguns utensílios. Utensílios que seriam utilizados para o serviço de Deus, para o serviço do Senhor, eles precisavam ser lavados, ser purificados. Então, toda essa ideia de purificação, ela traz para a gente uma relação com estar na presença de Deus, com ser usado no serviço do Senhor, com poder se relacionar com Deus. Então tudo isso tem a ver com essa ideia de purificação. Então ele diz, nós tivemos essa purificação nas nossas vidas, fomos lavados por dentro, não foi só uma mera limpeza exterior, não foi só um banho que a gente tomou e agora a gente pode entrar na presença de Deus. Não, isso nos lavou por dentro, lavou a nossa vida por completo. E quando é que isso aconteceu? O texto vai dizer que foi quando quando eles aqui, os leitores, né, obedeceram à verdade. O que ele está querendo dizer com isso? Pela obediência da verdade. Essa palavrinha aqui, verdade, ela está sendo utilizada em paralelo com outras palavras que vão aparecer ao longo da leitura do nosso texto. Como, por exemplo, o verso 23, ele vai dizer assim, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. Então, aquela obediência à verdade, verdade lá, está paralela agora com a palavra de Deus. E mais adiante, no verso 25, vai dizer, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada, que foi evangelizada. Então, nota, verdade, palavra de Deus, palavra do Senhor, palavra evangelizada, estão todas em paralelo. Então eu entendo que aqui, essa verdade é a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho, a mensagem que foi anunciada. Então o que ele está dizendo para nós aqui é que essa verdade, ela exige uma resposta, ela exige obediência. E quando eles deram essa resposta de obediência à verdade, eles foram lavados, eles foram purificados, eles foram limpos completamente, por dentro e por fora, para que agora eles pudessem entrar na presença do Senhor, para que agora eles pudessem entrar num relacionamento com o Senhor, para que agora eles pudessem ser usados como instrumentos nas mãos do Senhor. Então essa é a ideia aqui do texto, tá? Que resposta é que o Evangelho exige de nós? Evangelho significa boa notícia. Quando a boa notícia ela é pregada com fidelidade, ela exige uma resposta.
E a resposta que a Bíblia normalmente nos diz que o Evangelho exige é a resposta de arrependimento e fé. Quando Pedro prega lá, né, arrependam-se, lá no dia de Pentecostes, né? Arrependam-se. Em muitos lugares nós vamos encontrar isso. Arrependa-se e creia no Senhor. Fé e arrependimento. Nós resumimos essas duas ideias de fé e arrependimento no que a gente chama de conversão. O que é a conversão? Você estava andando nessa direção, você fez um giro de 180 graus e começou a andar na direção contrária. Aplicando isso para a ideia de salvação, você estava andando na direção do pecado. Você estava andando na direção da morte, porque o salário do pecado é a morte. Você estava andando em desobediência a Deus. Você estava andando para longe da luz, na escuridão. E então, de repente, você deu 180 graus e começou agora a dar as costas para o pecado. Isso é arrependimento. Você começou a não desejar mais aquilo que você desejava antes, se entristecer com aquilo que antes era sua alegria. Você vivia por aquilo. Algo aconteceu que você agora se entristece em lembrar quem você era. Você começa a andar agora de costas para o pecado e se aproximando do Senhor. Essa é a fé que se aproxima. Eu confio, agora eu entendo e eu deposito toda a minha vida e a minha confiança nisso. É isso que acontece na conversão. Essa mudança. Essa é a resposta que a gente dá quando a mensagem do Evangelho ela é pregada. Eu ainda vou falar mais sobre a mensagem do Evangelho. Mas é muito interessante que alguns têm visto um paralelo aqui com o que a gente leu, com essa purificação, com essa limpeza que a gente experimenta, com a própria ideia do batismo. O que é o batismo? O batismo cristão. O batismo é uma profissão de fé. O batismo é a pública profissão de fé. O batismo é quando nós realizamos um ato exterior que aponta para uma realidade interior. Algo aconteceu dentro de nós, que nós queremos proclamar isso para as pessoas, e nós proclamamos através do batismo. Quando nós nos batizamos, nós estamos dizendo para todos que aquele símbolo, aquilo que o batismo simboliza, aquilo aconteceu na nossa vida. Aquilo aconteceu dentro de nós. Aquilo aconteceu no nosso interior. E o que foi que aconteceu no batismo? Uma limpeza dentro de nós, uma purificação dentro de nós. A nossa velha vida, ela foi sepultada. Cristo morreu por causa dos nossos pecados. E nós entendemos, se Ele morreu pelos nossos pecados, eu não posso mais continuar lá, mergulhado no pecado. Eu agora estou unido com Ele, e a morte dele pelo meu pecado foi a minha morte para o pecado também. A morte do meu velho homem, que amava o pecado. E Cristo ressuscitou como uma garantia de que o Pai aceitou o pagamento do preço. Nós tínhamos uma dívida impagável, nosso pecado. Quando Cristo morreu, Ele pagou ela completamente. E Ele não ficou na morte. Ele ressuscitou, garantindo aquilo que eu prometi para vocês. Está aqui, cumprimento. Ele ressuscitou para que nós pudéssemos experimentar essa nova vida que Ele comprou para nós. No batismo, a gente está dizendo exatamente isso. Eu morri para a minha velha vida. E quando eu saí das águas e respirei aquele fôlego de vida, aquilo era um símbolo dessa nova vida agora, que Jesus comprou para mim, conquistou para mim ali na cruz. Então, o que acontece? Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho, qual é a mensagem da boa notícia, né? Do Evangelho? A má notícia é: estávamos mortos, perdidos, completamente apartados de Deus, caminhando para o inferno e sem condições de voltar atrás. Não tínhamos como pagar, não tínhamos como resolver o nosso problema, nem queríamos. Mas a verdade é que o próprio Deus resolveu resolver o nosso problema. Ele mesmo mandou o Filho dele, aquele que não tem pecado, para que o Filho dele pudesse pagar
a dívida que a gente não podia. Os nossos pecados foram colocados sobre ele naquela cruz. Ele foi tratado como eu deveria ser tratado, ele foi moído pelos meus pecados. E ele fez aquilo para me dar a sua justiça. E o Pai olha para mim, e ele não me considera mais com a minha culpa. Ela foi completamente quitada por Jesus. Ele olha para mim, e ele me trata agora como Jesus é que deve ser tratado, como filho amado. Essa é a boa notícia. Nós que só merecemos condenação, fomos completamente perdoados, comprados, adotados como filhos, chamados para a família de Deus por causa daquilo que Jesus fez por nós pecadores ali naquela cruz. Qual a resposta que a gente dá para isso, para o Evangelho? Quando eu entendo, Jesus morreu pelo meu pecado. O meu pecado custou a vida do Filho de Deus. Os pecados que o moeram naquela cruz, que foram responsáveis pelo derramamento do sangue do Filho de Deus, eram os meus pecados. A minha reação tem que ser de arrependimento, tristeza. Ele foi para lá por pecados que não eram dele. Aquela cruz não era para ele, era para mim. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Custou a vida do Filho de Deus. E eu creio, e eu confio. O que ele fez ali por mim tem valor eterno. Foi recebido e aceito pelo Pai. E me fez filho. E eu sou aceito, eu sou recebido. O Pai está de braços abertos, Ele me recebe. Ele me chama filho. O Deus do universo, Criador, soberano, sobre tudo, sobre todos, imensurável, em poder eterno, olhou para essa minúscula poeira, que sou eu, no meio desse universo tão vasto. A minúscula poeira, cheia de sujeira e rebeldia, Ele olhou para mim. Ele deu o filho dele e ele agora diz para mim, você é meu filho. Ele me chama pelo nome, ele me conhece. Ele viu em mim tudo o que havia para ser visto. Tudo que eu escondo dos outros não foi escondido dele. Ele viu e ainda assim ele me amou. Amou a ponto de entregar o filho dele para morrer no meu lugar. Isso é boa notícia. A notícia que me faz aceito, perdoado, que me enche agora da certeza, da esperança. Há uma glória preparada para mim, porque o Filho pagou tudo. E quando isso acontece no meu interior, eu sou lavado. Eu sou purificado pelo precioso sangue de Jesus. Se a gente tivesse lido aqui alguns versículos antes, Pedro tinha falado exatamente sobre isso, nós já pregamos, né? Quando ele falou do sangue de Jesus que nos limpa. E como é que eu declaro que isso aconteceu comigo? O batismo. O batismo é um símbolo do Evangelho. É um símbolo dessa boa notícia. Jesus morreu por mim, logo eu morri com Ele para a minha velha vida. Ele ressuscitou por mim. Logo, eu ressuscitei com Ele para a nova vida. É o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 6, tá? Então, uma outra questão interessante aqui, é que ele fala, quando vocês obedeceram à verdade, quando vocês receberam o Evangelho, quando vocês se arrependeram dos seus pecados e confiaram completamente nessa boa notícia que foi pregada para vocês, então vocês foram limpos, completamente limpos, purificados, tá? Mas é muito interessante ele ter chamado o Evangelho de a verdade, palavra de Deus de verdade. Por quê? Porque essa mensagem do Evangelho, ela está exatamente em oposição às falsificações dos homens. Ela está em oposição às ideias que os homens criam para si mesmos.
Nós somos especialistas em criarmos ídolos para nós, falsos deuses para nós. Nosso coração é uma fábrica desses ídolos. Já disse um teólogo famoso do passado. Nosso coração, nós olhamos alguma coisa e nós começamos a elencar coisas e colocar essas coisas como a prioridade da nossa vida, colocando essas coisas no lugar de Deus. Tiramos Deus do centro e colocamos outra coisa no centro. A gente coloca os nossos filhos, por exemplo. A gente sabe, Deus diz, olha, você precisa fazer isso, não faça aquilo, mas pelo meu filho. Colocamos nossos cônjuges. E começamos a dizer, sem ele eu não vou viver, eu não sou feliz. E aí eu estou disposto a desobedecer a Deus por causa de um pecador. Porque ele se tornou meu Deus. Dinheiro, colocamos como ídolo na nossa vida, prazeres, qualquer coisa, carreira. As possibilidades são infinitas do que a gente fabrica para colocar no lugar de Deus. Estava numa conferência há um tempo atrás, e o pastor pregando lá, e ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que a gente lê assim as escrituras, e às vezes a gente olha para aqueles povos antigos e diz assim, poxa vida, como eles eram tolos, né? Isaías vai até zombar, diz assim, que eles pegavam um pedaço de pau, cortavam aquilo ali, dali eles jogavam no fogo, esculpiam um ídolo e se prostravam diante dele. Olha o tamanho da tolice, como é que a pessoa faz isso? Um pedaço de madeira que foi lá e cortou. Aí esse pregador dizia, realmente nós somos muito evoluídos, né? A gente não faz mais essas coisas. A gente pega assim um pedaço de madeira, e daquele pedaço de madeira a gente transforma em papel. E aí com aquele papel, a gente vai lá e timbra um negócio assim, né? Emite uma notinha bonitinha lá pelo Banco Central, e a gente vai lá e se dobra diante daquilo do mesmo jeito. Mudou só o formato do ídolo. Ainda é o mesmo ídolo. Então, o Evangelho é a verdade em oposição às falsificações humanas. O homem fabrica não apenas os seus deuses, mas também os seus próprios meios de salvação. Os homens fabricam a sua própria história de como é que eles podem ser salvos, e é sempre pelos seus próprios méritos. Pesquisem as religiões mundiais. Todas elas vão te apresentar algum tipo de salvação por obras. Se eu fizer isso e fizer aquilo, e eu me esforçar muito, e eu me entregar, e eu me doar, e eu então fizer por merecer, a divindade vai me salvar, vai me receber. Eu vou receber como prêmio a salvação. O Evangelho é o oposto disso. O Evangelho é a boa notícia que vai dizer, você não tinha como, você era incapaz, você nem queria, você não merecia e jamais vai merecer. Foi Deus que deu de graça o Filho dele para morrer no seu lugar quando você não merecia, para salvar você, um pecador que não merecia. Essa é a boa notícia. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a verdade. Jesus é o único caminho para a glória, para o Pai. Então, o primeiro efeito da palavra poderosa de Deus é essa limpeza, essa purificação que ela produz nas nossas vidas, para que a gente agora possamos ser aceitos por Deus. Nós éramos completamente impuros, imundos, por causa dos nossos pecados. Lembra da figura lá de Jeremias? A nossa justiça era como trapos de imundície. Trapos de imundície. São as melhores obras consideradas pelo profeta como trapos de imundície. O que é trapos de imundície? Aí tem várias opções, né? Alguns entendem que os trapos de imundície seriam aqueles panos que encobriam a pele do leproso, que era o imundo, né? Então aquelas chagas cheias de sangue, pus, colocava ali um pano e aquele pano ficava completamente imundo, com sangue e pus, fétido. A nossa justiça é aquele pano imundo.
Outros vão entender, né, que também que era considerada impura era quem? A mulher no período de menstruação. Então, o que seriam os trapos de imundície? Alguns entendem que seriam os panos utilizados para receber ali aquele sangue menstrual. Então, aquele sangue, aquele pano ensopado de sangue menstrual, seria a nossa justiça diante de Deus. Nós não temos certeza qual é a figura para a qual o profeta aponta, mas a certeza é algo absolutamente nojento e imundo, impuro. É isso que é a nossa justiça diante de Deus. Boa nova, Cristo morreu. E quando nós entendemos isso, e nós nos arrependemos dos nossos pecados, e nós confiamos completamente nele, colocamos a nossa vida completamente nas mãos dele, ele nos purificou. A palavra que foi pregada, o evangelho, nos limpou completamente da nossa imundície. Segundo efeito da palavra poderosa de Deus é o que está aí no verso 23, que a gente chama de regeneração, ou novo nascimento. Olha o que diz aí o verso 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Vamos entender isso daqui, tá? Regenerados. Gerados de novo. A gente teve uma primeira geração, quando nós nascemos fisicamente, e ele está falando aqui de uma segunda geração, segundo nascimento. A gente chama às vezes de novo nascimento, essa ideia de regeneração, não é? Então qual é a diferença aqui entre essa primeira e essa segunda geração? Ele compara, né, a dois tipos de semente. Ele fala aí no verso 23, vocês foram regenerados, ou seja, vocês nasceram de novo, foram gerados de novo, não de uma semente perecível, mas imperecível. Qual é a ideia aqui? Primeiro, semente era uma metáfora para o potencial de vida que há no homem, tá? A palavrinha é a mesma. Fala, por exemplo, da descendência. Então, quando fala da semente de Abraão, está falando de quê? De toda a descendência que virá de Abraão. Então, é uma metáfora aqui da concepção natural, tá? Quando o homem ele tem relação com a sua esposa, né, ele lança uma semente, e aquela semente tem um potencial de vida para gerar novas pessoas, tá? Então a semente aqui, ela tem essa relação com um nascimento natural, com essa produção natural de vida. Então todos nós nascemos assim, todos nós nascemos através desse tipo de relacionamento, com exceção de Jesus, né, que foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Então essa semente, ela é perecível. Por quê? Todos nós vivemos, né, nascemos, vivemos, mas nós também morremos, nós perecemos. Essa semente humana, essa semente é perecível, ela não dura para sempre, ela se desfaz, ela se desgasta, ela acaba, ok? E aí é interessante também, verso 24, quando ele vai dizer assim, pois, ele vai usar uma ilustração tirada do Antigo Testamento. Toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor. Aqui ele está citando Isaías 40, versículos lá de 6 a 8. Ele fala da carne como a humanidade. Ele fala da glória como os grandes feitos, o grande poder da humanidade. E basicamente o que ele está dizendo é, por mais beleza que exista, ela dura apenas por um instante. Ela não permanece. Maior que sejam os feitos poderosos, eles acabam. O nosso destino, em outras palavras aqui, da perspectiva natural e humana, é que a vida acaba. E ela é curta. Ela acaba rápido. Aqui, quando Isaías falou sobre estas questões, ele estava pensando basicamente no povo que estava em cativeiro. Ele estava pensando naquelas grandes potências que aprisionavam o povo de Deus, o povo de Israel, o povo que estava em aliança com Deus,
aprisionava ali, e era uma potência tão poderosa que fazia com que o povo pensasse: será que realmente o Senhor ele vai cumprir as promessas para nós? Será que a esperança de um dia nós nos libertarmos dessa superpotência e nós então voltarmos para a nossa terra, e nós termos a nossa independência, e nós reinarmos sobre o mundo? Será que essas promessas que haviam sido feitas na terra desde Abraão, será que vão ser cumpridas a nós? Porque esse povo é tão poderoso. Isaías estava falando, e ele vai usar a palavra lá, boa notícia, evangelho. Ele estava falando disso, dessa libertação, que Deus mesmo faria, cumprimento das promessas. As superpotências, os poderes desse mundo não são nada diante de Deus. Eles passam, eles são como a flor, como a relva. Eles secam, eles murcham, eles perdem seu vigor, eles perdem sua beleza, eles perdem sua força. Os grandes reis morrem também. E Deus Todo-Poderoso continua levando o seu plano adiante e cumprindo as suas promessas. Lembra que Pedro está escrevendo para um grupo de pessoas que estava começando a experimentar ali sofrimento por causa da perseguição, por causa de Cristo. Lembra que eles estavam lá na Ásia Menor, eles haviam adorado a Jesus, agora haviam recebido o Evangelho, só que estavam sofrendo. E Pedro está lembrando para eles de novo. Talvez alguns pudessem se perguntar: será que a gente vai suportar isso daqui? Será que a gente vai morrer nas mãos desse povo? Ele está lembrando para eles: olha, os poderosos dessa terra passam. A vida humana, aqueles que nasceram de uma semente humana, natural, é corruptível isso daí. Isso passa, isso se desgasta. Eles não têm poder de frustrar os planos de Deus. Ele vai estabelecer uma quebra de expectativa aqui no verso 23. E corrigir a expectativa. Ele diz: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível. Quando ele usa essa expressãozinha do mas aqui, é como se ele estivesse corrigindo a expectativa. Vocês estão se esquecendo, vocês estão achando que vocês simplesmente vieram a esse mundo, simplesmente nasceram e tudo que existe é essa vida aqui agora, que vai passar? E acham que os poderosos dessa terra é que podem dominar sobre vocês e que tem a palavra final sobre vocês? Ele vai dizer: não, vocês não nasceram só de uma semente corruptível, vocês nasceram também de uma semente incorruptível. Humanamente vocês podem ser destruídos, mas isso não é o fim, porque Deus lançou uma semente de vida dentro de vocês. E essa semente de Deus, diferente da semente dos pais humanos de vocês, ela dura para sempre. Ela jamais se acaba. É vida eterna que foi colocada dentro de vocês. Isso foi feito através do quê? Verso 23. Por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Muito interessante essas duas palavras que ele usa aqui. Vida, ela tem esse poder de vida. E permanente, ela nunca acaba. Então vocês foram regenerados, vocês nasceram de novo agora por essa semente, para uma vida que nunca acaba. Que a gente chama de quê? Vida eterna. É isso que o Senhor fez dentro de vocês por meio da palavra. Quando Jesus morreu naquela cruz, a mensagem do Evangelho foi pregada para vocês, e vocês se arrependeram dos pecados e confiaram, colocaram a vida de vocês nas mãos dele. O Senhor estava garantindo para vocês ali que, embora vocês morram nessa vida, vocês vão viver para sempre. Assim como ele ressuscitou, há um dia que nós ressuscitaremos com ele também, para nunca mais morrer. Vida eterna. Agora, o verso 25, ele conclui com essa ideia. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi
anunciada. Literalmente a palavra é evangelizada. É a palavra evangelho aqui, tá? Então essa é a palavra que vocês receberam, a boa notícia. O Senhor fez uma obra em vocês por meio da palavra dele. Uma obra que jamais vai acabar, jamais vai morrer. Ninguém vai poder tirar de vocês aquilo que o Senhor fez dentro de vocês. E diante disso, então, nós somos chamados a uma responsabilidade. Vamos voltar lá para o verso 22. Olha o que ele diz. Agora que vocês purificaram sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Qual é a responsabilidade que ele nos dá diante dessas verdades? Diante disso que a palavra fez em nós. Agora que a gente foi limpo, purificado, agora que ele nos transformou, nos regenerou para uma vida que jamais acaba. Como é que eu respondo a isso? Isso foi feito com que objetivo em nós? Ele diz, verso 22, perdão. Visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. A responsabilidade é amem. Amem. Fomos purificados, aqui no verso 22, para o amor. Esse é o alvo. E então ele dá um imperativo para nós. Se nós fomos purificados por amor, então o que vocês fazem diante disso? Amem. É a responsabilidade que ele coloca sobre nós. Amem. Amem. Ele chama aqui de amor fraternal, né? Amor fraterno. Palavra, literalmente, palavrinha Filadélfia. Essa palavra significa amor, filéu, né? Amor. E a Délfia lá vem de irmãos, Adelfos. Tá? Então, amor entre os irmãos. Amor fraternal. Isso daqui já nos ensina algumas coisas, né? Nós fomos purificados agora para ativamente experimentarmos, mas também darmos amor. Amor para quem? Para os irmãos. Nós fomos chamados para dentro de uma família, onde a gente agora tem essa responsabilidade. Amem uns aos outros. A gente experimenta esse relacionamento mútuo de amor. E há esse imperativo aqui, há essa ordem, essa responsabilidade colocada sobre nós. Que eu não devo só ficar esperando. Eu não sou chamado para ser amado. Eu sou chamado também para amar. Ativamente amar os irmãos. Amar uns aos outros. Nessa nova família que a gente chama de igreja. Tá? É muito interessante que o Senhor nos chama a amar até os inimigos. Quanto mais o seu povo. Quanto mais essa família para a qual Ele nos chama aqui. A sua igreja, nossos irmãos em Cristo. Como é que eu obedeço isso? Eu obedeço isso se eu entender primeiramente o que é o amor. Como é que eu amo? O que é amar? Pastor, eu ouvi dizer que amor é um fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Paz. Biblicamente, amor envolve não um mero sentimento. Quando a gente fala, né, da poesia de Camões, ela está muito ligada à ideia de sentimento, né? É um negócio que dá aqui por dentro, cuidado, pode ser dor de barriga, né? As borboletas no estômago, que negócio é esse? Amor envolve sentimento também, mas não é só isso. Se fosse, como é que você ama os seus inimigos, né? Pastor, aquele infeliz, só puxa o meu tapete, quer me derrubar, é cada rasteira voadora, né? É cada facada pelas costas, mas sabe uma coisa? Eu acho ele tão bonitinho. Meu coração assim, ó, se derrama quando eu vejo. Você está com um problema. Amar não é mera retribuição também. Se me ama, né, faz o bem para mim, aí eu vou lá, eu amo também, faço bem, né? Agora, você não me ama,
Aí, ó, beijinho no ombro, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, ó, quando vê você na bênção, eu tô só dando tchau, só, né? Aí como é que ama o inimigo desse jeito? Amor não é mero sentimento, envolve isso. Amor não é mera retribuição. Por quê? Porque nós somos chamados, é muito interessante, quando Paulo vai falar sobre esse nosso relacionamento e o amor que a gente tem que dar lá no capítulo 4 de Efésios, ele vai dizer, vocês têm que amar como Deus amou vocês. Como Jesus amou vocês, como foi que Jesus me amou, como foi que Deus me amou. Ele olhou lá dos céus, a sua glória, e viu um miserável pecador como eu, rebelde, que não estava nem aí para ele. Ele disse assim, ó, como ele é bonitinho, né? Ai, meu coração, olhei para ele agora, me apaixonei. Foi assim que Deus nos amou. Deus olhou assim e disse, ó, como ele me ama, se eu não amava. Agora eu tenho que dar de volta para ele amor, tenho que retribuir com amor. Se fosse assim, Deus ia jogar a sua ira sobre mim. O que é amor? Amor envolve, antes de tudo, uma busca ativa de abençoar aqueles que querem o nosso mal. De buscar o bem daqueles que muitas vezes não merecem. Porque essa é a verdade a nosso respeito. O Senhor nos amou. Ele buscou o nosso bem. Ele entregou o Filho dele por mim, que se for sincero comigo mesmo, vou descobrir que eu não merecia nada. Absolutamente nada. Os irmãos mais antigos vão ter que me perdoar, mas eu tenho que... Quando eu falo sobre isso, eu não consigo não falar de como o amor de Deus é diferente do nosso. Eu disse isso algumas vezes, né? Nós amamos por causa de algo que a gente vê no outro. Então a gente olha assim pro outro e diz, rapaz, aquele cara é gente boa demais, né? Aquela ali, ali eu posso ser amigo. Porque eu vi algo que me beneficia, algo com que eu me identifico. O amor, como é que é declaração de amor? O jovem apaixonado lá, né, pela namorada. Não vou falar do Cean, não. Olha assim, né, diz assim, eu te amo. Por quê? Porque os seus olhos, né? Porque os seus cabelos, né? Quando não dá uma chuva, é tão lindo. Eu te amo porque você me faz tão bem, né? Ah, você me faz tão feliz. Fico rindo com você. Né? Eu amo por causa de algo que eu vi no outro, certo? Agora, como é que é o amor de Deus por nós? O amor de Deus por nós, Ele nos ama apesar do que Ele vê em nós. Isso é muito diferente. Muda tudo. Ele me ama apesar de toda a miséria que Ele vê em mim. Das coisas que ainda passam no meu coração, na minha mente. Ele olha, Ele sabe, Ele ama. Me ama. Ele não ama aquilo que há em mim. Ele me ama. Ele ama o que Ele vai fazer em mim. Como é que seria a declaração de amor de Deus para nós? A declaração que Ele fez para Israel foi pesada. Ezequiel é pesado demais. Se eu fosse, eu fico pensando, como é que eu vou pregar um dia esse texto de Ezequiel aqui na igreja? Que é pesado demais. Ele olha para Ezequiel e diz assim, Israel, quando eu te conheci, parecia um aborto assim, sujo, imundo assim. Sabe o que eu fiz? Eu limpei você, te cobri, cuidei de você. Você foi crescendo, foi se tornando uma jovem bonita. Eu vesti você, eu coloquei joias sobre você, adornei você. E chegou o seu tempo de amores. E eu casei com você, Israel. E o que foi que você fez? Você foi para debaixo das árvores. E ali você ficava deitada, esperando os homens passarem. E se deitava com todos os que passavam diante de você. E ainda ficava observando os que tinham os órgãos maiores. Achou pesado? Pois eu estou aqui, diminuindo o peso. É mais pesado quando você lê. Eu estou usando as palavras de Ezequiel, não. Que eu ainda estou pensando como é que eu vou usar essas palavras um dia. Só para vocês entenderem. O que Deus está dizendo?
eu dei tudo para você. Eu cuidei de você, eu te amei, eu te fiz bela. E você usou tudo que eu te dei para me trair com quem não merece, com quem você não conhecia. Mas não termina aí. Deus diz assim, mas eu ainda te amo. E porque eu te amo, eu vou te trazer de volta. E você será minha. Esse amor de Deus por nós. Como é que Deus nos ama? Como é a declaração de amor de Deus por nós? Aí eu brinco, né? Que ele diz assim, tem uma música aí que não dá pra gente cantar não, gente. A gente que é crente, não tem nada que preste nessa música. Mas se Deus cantasse essa música para nós, estava certa demais. Ele ia dizer assim, você não vale nada, mas eu gosto de você. Essa é a declaração de amor de Deus para nós. Essa é a realidade sobre nós. Ele nos ama assim, vendo tudo que nós somos. É isso. É assim que nós fomos amados. É isso que o Evangelho nos ensina, a boa notícia. Deus olhou para nós e viu nosso adultério, nossa traição, nosso coração podre. E Ele disse, mas eu te amo, eu decidi te amar, eu vou te buscar, e você será meu, e o meu filho vai morrer no teu lugar, para que você seja meu, para sempre, para sempre. Aí diante disso, como é que a gente olha agora para os outros, e a gente diz, esse daí eu não posso amar. Ele não merece. E você merecia. O Filho de Deus morto por você. É isso? Você merecia isso? Ele amou quem não merecia nada. E Ele nos chama agora. Vocês foram lavados. Vocês não mereciam nada? Foram lavados, purificados. Transformei vocês. Eu dei um novo coração para vocês. Eu dei meu filho por vocês. Então agora vocês vão lá e amem aqueles que também não merecem. Essa é a responsabilidade aqui que o Senhor nos chama. Ele nos chama a amar, ele diz primeiro com amor. Como é que está na minha tradução aqui no verso 22, né? Amor fraternal e sincero. A palavra sincero aqui é tipo não hipócrita. É essa palavra, literalmente, tá? É um amor que ele não é falso. Ele não é fingido. Ele não busca só os seus próprios interesses e maqueia isso diante dos homens. Alguns já perceberam que a ideia da palavra hipócrita, ela vinha lá dos teatros, né? Onde a pessoa usava máscaras ali para fingir um personagem, quem ela não era. Essa ideia, vocês são chamados agora para amar um novo tipo de amor. Um amor que não é encenado. Ele é real. De coração, o texto vai dizer aí, verso 22, sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração, de coração. Coração, centro da nossa vontade, das nossas emoções, das nossas afeições, das nossas intenções. A ideia é, eu tenho que amar de verdade, dentro aqui. Eu sei que não merece, como eu não mereci. Eu sei que muitas vezes buscou o meu mal, me prejudicou. Eu sei, mas eu sinceramente, eu vou lutar para buscar o bem dessa pessoa, apesar dela só querer o meu mal. E aí assim, agindo assim, a palavra de Deus vai dizer, eu coloco brasas vivas sobre a cabeça dela. Brasas que vão ficar lá fervilhando na cabeça dela, ela pensando, por que essa pessoa retribui assim para mim? Eu só faço mal, e olha o que ela faz, olha como ela retribui para mim. Por que ela age assim? Não consigo entender, até que ela entenda que é só por causa de Cristo. É só porque eu fui amado um dia, quando eu era inimigo de Deus, filho da ira. Ele me amou naquele dia. Ele me chama aqui. Mas isso me ensina também que eu preciso de uma obra sobrenatural de Deus para agir assim. Gente, naturalmente, não é assim que a gente vai agir. Se me amar, fizer o bem para mim, eu faço o bem de volta. Se pisar nos meus calos, é igual aquele filho de Caim, né? Lá de Gênesis. Se eu matei um homem porque pisou no meu pé, matei outro porque esbarrou em mim, ó, rapaz, é o homem natural isso aí. Eu preciso que primeiro o Espírito Santo faça essa limpeza dentro de mim, e essa regeneração, essa transformação do coração.
senão eu não consigo amar. Consigo amar nem a pessoa que eu prometi no altar. Dizer para ela assim, eu vou amar na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, até que a morte os separe. Eu vou, se o Senhor não fizer isso na minha vida, eu vou usar essa pessoa para os meus interesses. E quando não servir mais, eu vou descartar essa pessoa. Porque eu amo é a mim mesmo, no final das contas. E eu vi aquela pessoa como algo que poderia me beneficiar de alguma forma. Preciso da atuação sobrenatural do Espírito. Ele nos chama a amar intensamente ainda. Ele fala, minha versão traduz assim, verso 22. Amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Na minha não apareceu aqui não, a expressão, mas tem uma palavrinha, talvez na sua versão apareça, pode ser traduzida como intensamente, pode ser traduzida também como fervorosamente. Alguém tem uma tradução que aparece assim? Mas a ideia aqui seria mais de constância. Seria constantemente. Você tem que amar verdadeiramente, coração, e continuar amando. Essa é a ideia aqui, tá? E aí o verso 23 vai nos dizer, qual foi o propósito mesmo que vocês foram transformados, regenerados? Verso 23. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Aí, vai para o capítulo 2, verso 1. Portanto, já que vocês foram regenerados assim, aqui é a conclusão que ele está chegando. Livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. O que ele está dizendo aqui? Qual foi o propósito? Já que vocês foram regenerados, para essa vida que nunca vai ser arrancada de vocês, essa vida eterna de vocês, então, o que vocês fazem agora? Deixem. Livrem-se. Joguem fora tudo o que atrapalha o amor, o relacionamento de amor. Todas essas palavras que ele vai utilizar aqui são exatamente palavras que prejudicam os nossos relacionamentos. Ele fala da maldade, na minha versão aqui, livre-se de toda maldade, talvez na sua traduz como malícia. A ideia de maldade, em termos gerais, é tudo aquilo que causa mal. Mas também pode trazer uma ideia aqui mais específica de má vontade para com o outro, que vai destruir exatamente os nossos, a harmonia dos nossos relacionamentos. Sabe, existem muitas maneiras de se expressar. Mas sabe quando a gente às vezes olha assim para a pessoa assim, não fui com a cara de fulano? Você já estabelece uma má vontade prévia, né? Você não conhece a pessoa. Você já está ali estabelecendo. Isso vai prejudicar o relacionamento, é claro. Ele fala engano, né? Pode ser traduzido também como astúcia, malícia também. A ideia desse engano aqui é um engano que ele visa também prejuízo no outro. Eu engano o outro para prejudicar o outro, de alguma forma talvez me beneficiar. Isso, como é que um relacionamento vai ser sustentado, um relacionamento de amor, com isso aqui? Engano. Hipocrisia aparece de novo aqui. Hipocrisia. Mais uma vez a ideia de enganar também, só que a ideia de encobrir as suas próprias motivações. Eu engano e tento disfarçar. Eu me apresento como um cara legal, quero ser o bem. Isso é, né? É o famoso lá, né? Já vai? Vai. Ai, te embora, né? Vai porque quer, falta de amiga que não é, né? É hipócrita aqui. Eu detesto a pessoa, eu procuro o mal da pessoa, mas eu encubro as minhas intenções. Eu não deixo isso claro. Eu finjo amizade até. Ele fala de inveja também. A inveja é o quê? É o oposto de você se alegrar com a alegria do outro. A pessoa, aconteceu uma bênção na vida dela, seja lá o que for, ao invés de você se alegrar com a pessoa, você fica triste. Às vezes você ainda fica se perguntando, né? O que não aconteceu comigo? Isso acontece com ela. A inveja. A inveja. Ainda fala de calúnia.
Na minha versão traduz como toda espécie de maledicência, falar mal, né? Calúnia aqui. Tudo isso, se desenvolvido, vai destruir exatamente o objetivo pelo qual a gente foi regenerado, que é o amor. Vai destruir relacionamento. Não tem relacionamento que suporte isso daqui. Então, qual deve ser a atitude da nova vida de vocês? Olha o verso 2. Capítulo 2, verso 2. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Ele usa o exemplo aqui do bebê, mas não é o bebê do Silvestre, não. Aqui é o bebê que acabou de nascer, esse recém-nascido. Lembra, ele disse que a gente nasceu de novo, né? Aqui o bebê que acabou de nascer. E o que esse bebê ele quer? Qual a ideia aqui dele nos comparar com bebês? Diz assim, vocês têm que ser como bebês. Certamente não é ideia de imaturidade. Algumas vezes a Bíblia vai dizer não sejam como crianças. No sentido de não sejam imaturos. Vocês precisam crescer, se desenvolver. Aqui a ideia do bebezinho aqui, o que ele quer destacar é a fome do bebê. E aí quem é mãe aí de bebezinho pequeno sabe, né? Madrugada, acabou de mamar, está querendo mamar de novo, e tome choro, né? Pronto. Esse bebezinho aqui, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. A ideia é, tenham fome, desejem esse alimento, esse leite espiritual. E aqui está em paralelo com o quê? A palavra de Deus, evangelho, verdade, tudo aquilo que a gente já viu. A ideia é ter fome por Deus. Como um bebê que quer muito se alimentar, quer muito leite, vocês têm que ter essa fome, se alimentar de Deus. Fome por Deus. Um leite espiritual, leite puro aqui, um leite não contaminado, não vai te fazer mal, não vai te matar, vai te levar para a morte, e vai fazer você crescer. Aqui está traduzido como espiritual, mas essa palavra é difícil de traduzir, pode ser traduzido como racional também. Mas a ideia é que esse leite puro, a palavra de Deus, a vontade de Deus, ele vai te guiar, ele vai te ensinar, ele vai te colocar no caminho certo. E o propósito? Para você crescer para a salvação. E qual a ideia aqui? Para você crescer a imagem daquilo que você vai ser no final, quando você estiver lá. E qual é essa imagem que a gente vai ser no final? A imagem de Cristo. Estamos sendo conformados à imagem de Cristo, semelhantes a Jesus. Aí ele chega no capítulo 3, ou verso 3, perdão, capítulo 2, verso 3, e diz, agora que provaram que o Senhor é bom. A minha tradução traduz agora, mas a palavra literalmente aqui é se. Se vocês provaram que o Senhor é bom. O que ele está fazendo aqui? Se é um convite à reflexão. Ele está dizendo assim, ó, pensa comigo aqui, tá? Vocês experimentaram a bondade do Senhor? Vocês experimentaram Ele purificando vocês, Ele regenerando vocês, Ele derramando sobre vocês a sua bênção, Ele entregando o Filho dEle por vocês. Vocês experimentaram essa bondade do Senhor? Então o que vocês fazem agora que vocês experimentaram essa bondade do Senhor? Vocês entenderam a mensagem do Evangelho? Então agora vocês têm que amar sacrificialmente. Vocês têm que se entregar por quem não merece. Olhando para Ele, aprendendo dEle, desejando cada dia mais dEle, porque é só nele que você vai encontrar o poder para realizar isso que Ele diz aqui. Amém. Amém. O que a gente aprende com tudo isso? Primeiro, não temam o que os outros podem fazer a você. Não tema. Às vezes a gente, fica... eu não vou pregar para fulano, que vai ficar com raiva de mim, que pode ficar... A gente tinha que ter a vergonha, que tem irmão nosso morrendo literalmente, sendo assassinado, porque está pregando o Evangelho em alguns lugares. Por que eu não tenho que ter medo do que os outros vão fazer, podem fazer comigo? O Senhor já me fez nascer de novo. Ele colocou em mim uma semente
viva que permanece. Ele colocou vida eterna dentro de mim. Então não importa o que fizerem comigo nessa vida, eu sei para onde eu vou. E eu sei que eu nunca vai acabar. Eu sei que eu vou ressuscitar com Ele. Então eu não preciso temer os homens. Eu não preciso temer. Eu sei para onde eu vou. Eles não podem tirar de mim, eles podem tirar essa vida aqui. Eles não podem tirar a vida eterna de mim. E por causa disso, eu posso amar e me sacrificar. Eu posso me arriscar. Porque eu já tenho o mais importante. Eu tenho Cristo e vida eterna com Cristo. Outra coisa, a verdade sempre exige uma resposta. Vocês foram purificados pela obediência à verdade. A verdade, ela exige uma resposta. Essa resposta é obediência. Nós vimos aqui que tipo de obediência a verdade, o evangelho, a pregação da palavra exige de nós. Qual é a obediência? Arrependimento e fé no Senhor. É conversão ao Senhor. Portanto, tudo que eu posso dizer para você hoje é: se arrependa dos seus pecados e creia e agarre a Cristo. Que desculpa você vai continuar dando para não se comprometer com Cristo? Até quando você vai dar essa desculpa para não se comprometer com Cristo? Um dia você vai estar diante dele. E quão patéticas serão as suas desculpas. Quando você estiver diante do Senhor, o que você vai dizer? Senhor, sabe por que eu não entreguei a minha vida completamente nas tuas mãos? Porque eu gostava tanto, Senhor, daquela vida de balada. Eu gostava tanto, Senhor, daquele relacionamento que eu tinha. E eu sabia, se eu me entregar para Cristo, agora eu vou ter que deixar aquilo, eu vou ter que abandonar aquilo. É isso que você vai dizer para Jesus, que entregou a vida por ti. Que morreu numa cruz por ti. Com todas essas desculpas vão parecer diante do Senhor. A verdade exige uma resposta, e a resposta é essa: arrependa-se e creia. Não dar uma resposta: eu não estou pronto ainda, eu não estou preparado. Você nunca vai estar. O que é estar pronto? O que é estar preparado? É você achar que um dia você vai estar obedecendo a Jesus perfeitamente e dizer assim: agora eu mereço, Jesus, pode me aceitar. O evangelho não é isso. O evangelho é quando você chega diante dele e diz assim: Senhor, eu não mereço nada. Eu não consigo, mas eu estou aqui clamando. Me recebe, Senhor. Me recebe. Eu quero ver contigo. Me dá poder para isso. Terceira coisa que a gente aprende é que a igreja é essencial. Ele fez tudo isso em nós para quê? Para amar os irmãos. Para experimentar esse relacionamento dos uns com os outros. Não existe isso daí que o pessoal está inventando, está criando, essa moda, né? Diz que não, me converti, eu sou crente, mas você é crente sozinho, lá na minha casa. Não existe isso. Se você foi alcançado, regenerado, transformado, foi para agora experimentar uma vida com o povo de Deus. Nesse relacionamento de amor fraternal, uns com os outros. Eu sempre digo isso. Não existe esse negócio de eu sou a igreja. Irmão, vamos para a igreja. A igreja não é um prédio. Sim, mas a igreja é o povo de Deus reunido. É para lá que eu estou te chamando, para a gente adorar o Senhor junto com esse povo. Não, eu sou a igreja, eu me basto. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A palavra igreja significa assembleia. Assembleia. Não existe assembleia, reunião de uma pessoa sozinho, não existe. Você vai dizer o quê? Hoje eu vou me reunir. Com quem? Comigo mesmo. Não pode mandar internar. Né? É que nem aquele meme, né? Oi comigo mesmo. Vim aqui comigo mesmo. Me reuni comigo mesmo, né? Não existe. O Senhor nos chama para essa vida no corpo. Essa vida onde a gente vai ser desafiado a colocar em prática esse amor. Muitas vezes vai nos machucar. Muitas vezes vai nos ferir. E é aí que a gente exerce o amor que Deus exerceu por nós. E última coisa.
Como eu disse hoje, você não vai conseguir fazer nada disso sem o poder de Deus atuando na sua vida. Porque quem é que te limpou? Fui eu que me purifiquei. Um dia eu tive uma grande ideia. Vou ser crente. Olha que ideia legal. Deixa eu ajeitar minha vida. Se um dia passou pelo seu coração a convicção, eu vou me entregar completamente para o Senhor, foi porque Ele te purificou. Quem foi que te transformou? Quem foi que te regenerou? Ele. Foi pela palavra dEle. Foi Ele. E quando você então é desafiado aqui a amar, como Ele nos chama a amar, coloca essa responsabilidade, a viver essa vida em comunidade e se entregar e se doar uns pelos outros e pela glória dEle. Você só vai conseguir perseverar e andar se for na força do poder dEle, do braço dEle. Meu desafio para você então é clamar a Ele. Senhor, eu não tenho forças. Começou bem essa oração. Mas eu sei que Tu é o Todo-Poderoso e pode o que eu não posso. Então segura na minha mão, Senhor, e mantenha ela bem segura nas Tuas. Porque a única maneira de eu continuar avançando, de eu não tropeçar, de eu amar, de eu viver isso que o Senhor me chama, é se o Senhor continuar me segurando firme nas Tuas mãos poderosas. Deus tem prazer nessa oração. Deus tem prazer nessa decisão, nesse coração. Portanto, coloque. E eu tenho certeza que Ele vai responder. Ele vai abençoar essa oração. Vamos orar nesse momento? Senhor, muito obrigado por esse tempo aqui com os meus irmãos, meditando na Tua palavra. Eu preciso que o Senhor faça agora o que eu não posso fazer, Senhor. Que o Teu Espírito possa ir no mais profundo do coração do Teu povo aqui. E Ele possa aplicar essas verdades, fazer com que elas fiquem lá. Elas não entrem por um ouvido e saiam pelo outro, mas elas fiquem lá no coração do Teu povo, fazendo morada e operando essas transformações que nós lemos aqui. Que Teu povo, Senhor Deus, seja um povo realmente diferente, um povo marcado por essa nova vida operada pelo Espírito. E assim o mundo possa olhar e ver, não entender o que aconteceu e descobrir no final que aquilo é real só porque o Teu poder operou na vida deles. Cada um de nós, Senhor, seja testemunha nesse mundo, para a honra e glória do Teu nome. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.